Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? Mas assim, a música no Brasil e no mundo, de uma forma geral, sempre foi uma forma de expressão cultural e também libertária. As pessoas falavam aquilo que elas não podiam falar no microfone, nas rádios, nas TVs, nos jornais, e colocavam numa música em forma de arte, protesto, enfim, e soltava aquilo. E aquilo acaba virando uma potência, né? Gerações e gerações são assim influenciadas com essa questão da música. Então, isso é realmente, a música é uma coisa magnífica, ela trabalha e as igrejas sabem disso. Eu fui participar de um culto no domingo e quando eu vou em alguma igreja que eu vou pregar, o pessoal pergunta pra mim, quer que faz um sonzinho de fundo? Eu já me falaram muito isso. Automaticamente eu falo, não precisa não. Aí eu fui participar de um culto domingo, cheguei lá, a primeira coisa, quando o pregador iniciou, aí soltaram aquele som de teclado de fundo, assim, ficou a pregação inteira, tá me dando agonia aquilo. Eu particularmente não gosto. E eu sei que o propósito, infelizmente, para quem não sabe disso, talvez o povo aí mais simples, mas o propósito é mexer com as emoções. Sim, o velho mantra. A pessoa confunde essa emoção com a presença de Deus. E ela sai do culto e fala, nossa, o Senhor falou comigo, Deus falou comigo, sai de lá. E ela sai bem, ela sai de lá flutuando, alegre. Mas exatamente, é uma terapia. Mas não quer dizer que isso seja a presença de Deus. E as pessoas confundem com a presença de Deus. Mas sabe uma coisa que me deixa assim chateado, pastor, que você falou sobre a presença de Deus? Esse negócio das pessoas colocarem na cabeça de quem frequenta os cultos que a gente vai entrar na presença de Deus. Eu quero saber quem é que saiu da presença de Deus. Porque não tem como você sair da presença de Deus. Quem saiu Sendo Deus onipresente. Mas você imputa na cabeça das pessoas que se você entrar num período ali de oração, ou de fervor, ou de comoção, de que Deus ali está presente. Mas, gente, Deus está presente em todo lugar, a todo tempo. Não é que você, num lugar marcado, numa hora marcada, em cadeiras selecionadas, você vai entrar na presença de Deus. Você está na presença de Deus. A questão é, ali é uma reunião cultica. Você vai prestar ali um culto a Deus. Você está reunindo com outras pessoas da mesma fé e ali vocês vão salmodiar, como diz a palavra, né? Cânticos, salmos, palavras de boa expressão, vamos dizer assim, e adorar a Deus naquilo. Mas todo tempo você está na presença de Deus. O que eu vejo em tudo isso é que as pessoas... Jujuba consagrada. Ungida. Antipigarro do Valdemiro aí. Essa daqui é de Israel, hein? Água santa, né? Água consagrada. Água consagrada. O que eu vejo em tudo isso é o seguinte, as pessoas misturam o que é presença de Deus com um momento de devoção a Deus. Porque eu entendo que no momento que a pessoa tem uma devoção a Deus, ela está ali, sei lá, no ínterim ali do seu culto que ela está prestando, é lógico que ela vai se quebrantar a alma, vai sentir uma emoção, algumas vão chorar, outras vão sentir um conforto, dependendo da situação e do estado de espírito da pessoa, até compreendo isso. Claro. Agora, o problema é que eles pensam que aquilo ali é a presença de Deus, acabou o momento de devoção, acabou a presença de Deus. Acabou. Algo que você falou aqui é muito importante. Eu uma vez comentei com as pessoas sobre esse ponto. Como é que funciona essa questão da presença de Deus, né? Do poder de Deus num culto que quando termina o cântico acaba o poder. Na hora que tá tendo o cântico, né? Tá lá tendo normalmente aquela batidinha, né, que normalmente é o ritmo que mexe, o ritmo frenético, e eu tenho medo de tocar em alguns assuntos, mas é a mesma pegada do candomblé. Sim. Vamos ser realistas. A mesma pegada da religião africana. Afro, Aí você vai entrando num transe. E é um pouco cultural isso. Claro cultural, que é. Há um sincretismo aí, há uma mistura aí, não há dúvida. É complicado falar dessas coisas, mas há um sincretismo aí. Há uma mistura aí. É uma mistura... eu vou um misturamento. Eu vou apanhar. Mas é uma mistura do culto afro com o culto evangélico. Essa é a realidade. Mas isso não só na parte musical. Nos costumes, no sincretismo. Eu tô falando existe uma herança muito grande. Eu tô falando da manifestação mesmo. Manifestação. Desculpa, Carpato, só para pegar o gancho do que o pastor falou. Mas esses tempos atrás eu estava assistindo um documentário sobre a cultura africana e tudo mais, e vi algumas
imagens de cultos da religião deles, né? Seja candomblé, o Sim, voodoo, sim. cultos de voodoo ali, eu não sei se é culto o nome, enfim, mas reuniões ali da galera dessa religião. E, cara, se você fechar o olho, você tá dentro de uma igreja neopentecostal. Exatamente. Você tá dentro de uma igreja pentecostal. É o mesmo processo, cara. Mesmo processo. Se vocês estudarem a história da música gospel, a música gospel veio do Negro Spirit, né? Sim. Que era aquele tipo de cântico que eles faziam, como eles não tinham instrumento, só na palma da mão e no gogó. Disso daí veio a música que depois foi conhecida como soul. O soul, música da alma, né? Isso, inclusive quem lançou essa música foi o... qual é o nome daquele cantor lá que era cego? Esqueci o nome dele. Ray Charles? Ray Charles. Ele que começou, ele pegou a música da igreja, que era igrejas batistas e outras, enfim. Ele começou, né, a levar aquela música, I got a woman. Ele começou a tocar era a pegada do culto das igrejas, literalmente. Porque os Estados Unidos, infelizmente, tem uma segregação que não tem nada a ver com o Brasil. Racial. Eles têm um problema racial muito latente. Muito. Mas eu conversei sobre isso. Lá tem. Aqui no Brasil não tem. Lá tem. Então lá tem igrejas específicas só com negros, igrejas específicas só com brancos. Lá é complicada a situação. Você sabe a história da igreja Assembleia de Deus, dos que foram brancos, para onde foram, os negros? Você sabe essa história? Não, essa não. Essa é boa, essa eu não sei. Eu já comentei isso num vídeo, que veio de teólogo brigar comigo, porque uma parte da Assembleia, a Assembleia de Deus não tinha o nome Assembleia de Deus, certo? Sim, é Missão da Fé Apostólica. Isso. Fundada em 1910. Exatamente. Você tá falando com homem que entende, rapaz. Não entendo. Não, é por isso que eu tô querendo esse assunto. Por isso que eu tô querendo esse assunto. Sabe que um lado foram os brancos, a obra missionária dos brancos, e o outro lado foi com os negros, né? E, inclusive, salve engano, lembra que eu pedi pra ti num grupo, alguém tem aí o documento lá das igrejas, lá os brancos lavando os pés dos negros? Sim. Foi. Eu mandei pra ti, foi. Mandei. É justamente por conta disso. Então, o que acontece? Essa questão da música, como você citou aí, do estilo, né, musical, da origem dele, ele começou na igreja. E aí houve as ramificações que virou blues, virou rock and roll. É interessante isso, né? E quando a gente escuta a música norte-americana, a gente vai ver que o estilo que dentro, hoje não, mas há anos atrás, dentro das igrejas brasileiras, eram demonizados, mas eram ritmos que começaram dentro das igreas. O rock and roll começou dentro da igreja. Sim. É isso que é interessante. Se você pegar aquela grandes pegada artistas mesmo deles é do rock and roll. Você falando em Elvis, tem músicas cristãs. É mais água ungida. Tem músicas sagrada na tela. Tem músicas cristãs que são cantadas na igreja que foram popularizadas através do Elvis. Uma delas é aquela Tocou-me, né? Tocou-me, Jesus tocou-me. A Elvis que cantou ela, não era dele. Deram pra ele aqui na época aqueles CD compacto, né? Sim. Que era uma faixa de cada lado. Os pretinhos ainda, né? Os disquinhos. A bolachinha, né? Isso. O nome, compacto. Os compactos. Aí ele ouviu, eu ouvi essa história, ele ouviu 40 vezes seguida essa música. Virou a noite ouvindo só ela. E ele cantou ela e ela se popularizou, virou o que virou, através do Elvis Presley. Já viu o sapatinho de fogo como é nas igrejas norte-americanas? Esse fica... Rapaz, sabe o que você me fez lembrar? Você já assistiu aquele filme do... Vizinhança do Barulho? Não, que as velhas racham lá no... Não é esse não. Puxou agora, hein? Puxou. Os Irmãos Cara de Pau. Sim. Lembra desse filme? Um filme antigo, um filme bom. The Blues Brothers. Muito Sessão da Tarde. No início desse filme tem o James Brown na igreja cantando. E aí tem, ali, eu até falei, eu vou dar esse toque pro Carpano. Se você pegar essa cena desse filme, tem uma sátira com o movimento pentecostal e o pessoal começa a pular o James Brown cantando a música gospel lá, e o pessoal começa a cantar, pular. Aí daqui a pouco mostra o pessoal dando pirueta dentro da igreja, assim, mas vai até o teto e volta, assim. É muito engraçado. É bem interessante, mas esse ritmo realmente, essa pegada, tudo veio das igrejas negras norte-americanas, né? É que aqui no Brasil, eu não tô aqui pra pagar pau pra gringo, mas a verdade é que nós estamos atrasados em muitos contextos da nossa história, inclusive da cultura. Lá nos Estados Unidos, os maiores, vamos dizer assim, artistas que nós conhecemos, principalmente os negros,
A maioria deles vieram de dentro das congregações, de dentro das igrejas. Por exemplo, a Beyoncé começou cantando na igreja. Sim. Você citou o Elvis. O Elvis ele começou cantando também louvores. É claro que chega um momento que o cara acaba estourando, o business cresce o olho nele, patrocina e o cara sai da igreja. Né? Mas aqui no Brasil nós temos um preconceito tolo até, vamos dizer assim, com artistas não titulados gospel, porque nós temos medo dessa genialidade. Porque os caras crescem. Infelizmente aqui no Brasil existe aí a cultura da... Desculpa a palavra, gente, mas da bundalização. O que funciona hoje? É realmente a promiscuidade, cara. É a promiscuidade, né? O bom músico hoje, se você perguntar para um músico se ele vive de música, ele vai dar risada na sua cara. Ele não consegue viver disso. Mas é porque nós temos essa restrição aqui. Aí os pastores ou os líderes, né, olham pro músico e falam, ó, você tem que viver da música gospel ou você tem que ter uma outra profissão e só tocar o gospel. O cara não consegue viver assim. Não consegue. Não consegue. Nem todo mundo é Oficina G3, entendeu? Nem todo mundo é Resgate, nem todo mundo é essas bandas, Cats Barnett, enfim, essas caras já consagrados. Então, o músico, ele sofre muito desses preconceitos. Eu, no começo ali, eu já fui um músico de garagem, vamos dizer assim, né? Não trilhei o caminho da música, mas eu conheço muitas pessoas que são do meio. Conheço pessoas que são patrocinadas e não conseguem viver de música. Aí você podia trabalhar no cinema, né? O Jason Momoa aqui é demais. A versão gorda do Jason Momoa, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a verdade é essa. Eu conheço pessoas, como disse, o cara, às vezes, ele tem uma boa família, ele é patrocinado, ele tem bons instrumentos, e ele estudou a música a vida inteira, tem a minha idade e não conseguiu deslanchar como músico. Por quê? Não se compra música boa no Brasil. Não se compra. O que se compra é a promiscuidade. Aí chega um camarada lá que não conhece nada de música, não estudou nada de canto, não entende nada, não sabe o que é Deus, nenhuma doutrina bíblica, e chega lá e canta qualquer beijo no ombro gospel, fica multimilionário. E fica famoso. Então, família, se você quer assistir na íntegra, já tá ligado. Lá no canal Vai Vendo Podcast. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Fui!